Tudo se inicia quando Inácio pergunta a Célia se alguém veio ver sua esposa, mas ela diz que ninguém veio. Luiz diz a Maribel que antes conseguia se controlar, mas agora sente uma vontade enorme de se embebedar. Carla diz que veio sim, e que foi Rubi, e diz que ela viu suas flores. Inácio pede perdão a Elisa e diz que Carla tem confundido as coisas, e tem chamado até Sônia de Rubi, e Elisa lamenta. Rubi diz a Toledo que esperava ser recebida por Heitor, mas não foi isso que aconteceu, e ele ainda falou de divórcio. Toledo diz que antes tudo dava certo, mas agora a sorte tem virado as costas para ela. Cristina diz a Marcos que adorou o filme, mas gostou mesmo foi de estar com ele, pois ele é muito divertido, e os dois se beijam. Dona Lola os interrompe, e diz que ele pode chamá-la de sogra, pois era assim que Caetano chamava Dona Rosário. Maribel diz a Luiz que ele pode ligar para ela quando estiver em apuros, e diz também que ele pode procurar ajuda especializada, e ele agradece. Nesse momento Lilian chega, e fica preocupada com a aproximação dos dois. Sônia vê o quadro dela e de Alessandro virado, e fica preocupada, mas ele diz que alguém deve ter mexido, e diz que ela ainda não se acostumou com a casa nova. Heitor está com uma dor nas costas, e diz a Rubi que dessa vez não consegue se mexer, e ela fica apavorada. Lilian diz a Genaro que Luiz e Maribel estão muito próximos, e que se preocupa em eles acabarem se apaixonando, pois eles são meio irmãos. Genaro diz que não acredita nisso pois Luiz tem muitos problemas para resolver, para se envolver com alguém agora. Genaro diz a Lilian que Luiz pensa que pode controlar seu problema com a bebida, mas não é assim. Lilian diz que talvez esteja na hora de levá-lo a um especialista. Genaro diz que precisam esconder o dinheiro para que ele não beba. Nath aparece e pergunta o que aconteceu com Luiz, e por que ele não pode comprar bebida. Paco diz a Luiz que Lorena foi para a Europa, e não quis mais saber dele. Luiz diz que é uma pena, mas diz que o admira por ele ter terminado os estudos, e agora está em um cargo muito bom, por seus próprios méritos, e pergunta se Paco tem algum dinheiro para emprestá-lo. Enquanto Paco vai atender o telefone, Luiz pega um dinheiro que estava em cima da mesa de Paco, e esconde em seu bolso. Sofia diz a Sônia que tem saído com alguns rapazes mas nenhum tem lhe agradado, e diz que o que viveu com Luiz foi lindo. Sônia a encoraja a tentar retomar com Luiz já que ela não o esqueceu ainda. Maribel conversa com Alessandro sobre Luiz, e diz que talvez Sofia pudesse ajudar. Alessandro diz que ele é um garoto bom, mas não sabe lidar com os problemas, e diz que não sabe se Sofia estará disposta a enfrentar isso. Rubi invade a sala de Alessandro, e diz que veio visitá-lo como médico, e diz que Heitor está na emergência com uma dores muito forte nas costas e quase não consegue se mexer. Alessandro pergunta quando começou as dores, e ela diz que há uns 3 anos, e que ele deixou de fazer muitas coisas por causa disso, e diz que mesmo ele se divorciando, não pode deixar de ajudá-lo pois ele sempre foi muito bom com ela, então Alessandro vai vê-lo. Luiz está bebendo em casa, quando Nath aparece e briga com ele tentando tomar a bebida, eles se enfrentam, e Nath acaba quebrando o copo e se cortando, deixando Luiz apavorado. Alessandro examina Heitor, e Heitor diz que ele não precisava fazer isso, pois ele pode ir em outro médico. Alessandro diz que precisava ver se não era uma vértebra quebrada, pois então ele precisaria operar agora, mas diz que depois de alguns exames ele pode procurar outro médico, e sai da sala. Heitor reclama com Rubi que não queria ser atendido por Alessandro, mas ela diz que ele mesmo reconhece que ele é um dos melhores médicos do país, e que não importa quem seja, ele precisa ficar bem. Dona Lola diz a Cristina que ela tem todo o direito de refazer sua vida, pois Caetano que a dispensou. Cristina diz que sim, mas que sonhou em um dia estar casada com Caetano, e viverem para sempre juntos, mas Lola diz que a vida não é como nos contos de fada. Maribel vê Heitor na cadeira de rodas, e pergunta o que houve,
ele diz que é só uma dor nas costas, e Maribel pergunta se ele precisa de ajuda, e se está sozinho, mas ele diz que está com Rubi, e mesmo assim agradece. Alessandro vê os exames de Heitor e não acredita no que vê. Elisa diz a Arthur que Genaro veio procurá-la, e Arthur pergunta se ela voltará com ele. Elisa diz que não, e diz que quer entender o que há entre eles. Arthur diz que se ela não voltou com Genaro, é porque ele pode estar começando a conquistá-la, e a chama para jantar à noite. Maribel fala com Marcos que viu Heitor numa cadeira de rodas, e ele diz que vai descobrir o que aconteceu. Nesse instante Luiz e Nath chegam apavorados pedindo ajuda, e Marcos diz que cuidará dela. Luiz diz a Maribel que foi culpa dele que Nath tenha se cortado, eles se abraçam e Rubi vê tudo. Alessandro fala com Sofia sobre o caso de Luiz, e ela diz que preferia ver ele feliz com outra do que dessa forma, e diz que gostaria de ajudar. Alessandro diz que respeitará a decisão que ela tomar, mas diz que não é fácil lidar com alguém com problemas de alcoolismo. Rubi entra no quarto e pergunta como Heitor está, ele diz que os remédios deram uma aliviada na dor. Heitor agradece Rubi por tê-lo trazido ao hospital, mas ela diz que não foi nada. O doutor entra dizendo que já tem os resultados dos exames. Rubi pergunta o que seu marido tem pois essas dores não passam. O médico diz que Heitor tem uma doença grave, e incurável, e deixa os dois em choque. Alessandro conta aos pais, e a Sofia sobre a doença de Heitor, e diz que tem muita pena dos padrinhos, e até dele mesmo. Carla diz que a doença faz parte da vida, e Inácio diz que é verdade, que precisam se acostumar a viver com ela quando não há mais jeito. Maribel diz a Luiz que quer ajudá-lo, mas ele precisa parar com a bebida, pois pode causar acidentes piores que o de Nath. Nath vem correndo e pede a Luiz para ele nunca mais beber, e ele promete que não fará mais isso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.